Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Evangelho segundo João, capítulo 11, nós vamos estar lendo do versículo 39 ao 44. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estás ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, eu me humilho diante da Tua presença, Senhor Jesus. Me coloco, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, e que nesta noite, uma vez mais, Pai, a Tua palavra venha, Senhor Jesus, diretamente do Teu trono para os nossos corações, Pai. Viemos, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Então, Pai, fala conosco nesta noite, Senhor, porque para isso estamos aqui. Pai, eu oro e te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podei-vos assentar, irmãos. Irmãos, nesta noite, nós vamos meditar numa palavra já por muito conhecida, né? Uma palavra que mexe sempre muito conosco quando é ministrada. É uma palavra onde nós podemos ver e perceber o grande poder do Deus que nós servimos. Um Deus que ressuscita mortos, irmãos. Só Ele pode, ninguém mais tem este poder. E nós podemos nos sentir privilegiados por sermos considerados como filhos de um Deus que tem tamanho poder. E eu declaro, irmãos, nesta noite, que este poder que o Senhor Jesus tem, será derramado sobre nós na noite de hoje. Será derramado sobre nós, sobre a vida de todo aquele que crer que Ele realmente tem poder. Nós vemos na palavra que Lázaro adoeceu. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Sempre que Jesus vinha para Jerusalém, Jesus passava pela aldeia de Betânia e ele se hospedava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Lázaro veio a adoecer. E as suas irmãs então mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus recebeu o mensageiro e ouviu o que eles tinham para dizer. Mas Jesus, Ele disse: esta enfermidade não é para a morte. E Jesus permaneceu ainda por mais 2 dias ali em Jerusalém. E a palavra diz que Jesus voltou depois de 4 dias em que Lázaro já estava sepultado. E eu me questiono neste momento sobre essa demora de Jesus, uma vez que a palavra diz que ele estava a 15 estádios de distância. Ou seja, Jesus estava tão próximo que ele poderia ter voltado imediatamente
Jesus estava a aproximadamente 3 quilômetros da aldeia de Betânia naquele momento. Mas, contudo, nós vemos que Jesus se demorou. E aí eu me questionando sobre o porquê dessa demora, e o Senhor abriu o meu entendimento, mostrando que naquela época existia uma prática, um costume, existia entre os judeus uma crença de que o Espírito ficava pairando sobre o corpo durante 3 dias. Se Jesus tivesse voltado imediatamente, provavelmente seria questionado, seria colocado em dúvida a morte de Lázaro. Certamente todos iriam dizer: isso foi um combinado, uma vez que ele é muito amigo de Jesus. E eles então usaram isto para promover o ministério de Jesus. Então Jesus, ele voltou 4 dias depois, porque aí já não cabia mais a dúvida. Já não tinha mais como questionarem o óbito, porque com 4 dias o corpo já estava começando a se decompor. E o Senhor também me mostrou que o que Ele tem para nós é sempre muito maior do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós queremos, que nós esperamos. O poder dele vai além da nossa capacidade de entendimento. Se Jesus tivesse voltado imediatamente, ele teria simplesmente curado mais uma pessoa enferma. Simplesmente seria mais um enfermo que Jesus teria curado. Mas o Jesus que nós pregamos é um Jesus que quer muito mais para nós. E Ele tem demonstrado o seu amor, Ele tem demonstrado o seu poder nas nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque nós esperamos que o que Ele faça seja visível a todos, mas Ele está fazendo para você. Neste caso, Ele fez para mostrar, sim, para todos, que Ele realmente tinha e tem todo o poder. Então Ele veio neste momento e ressuscitou Lázaro. Ressuscitou alguém que estava moribundo, alguém que já estava sem vida, alguém que já estava entrando em decomposição. Mas ele havia falado para os seus discípulos que Lázaro estava dormindo. E eles disseram: Senhor, mas se ele está dormindo, ele está salvo. E o Senhor Jesus abriu para os seus discípulos: Lázaro está morto. Então não fica dúvida de que realmente Lázaro estava morto. Porque o Senhor disse para os discípulos, e eu me alegro de que não estivesse lá. Porque o que Deus faz, irmãos, é muito grande. O que Deus faz para nós, irmãos, é algo que nós não temos como agradecer por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele irá fazer ainda nas nossas vidas.
E Marta, quando viu que Jesus vinha vindo, ela foi de encontro com Jesus. E ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Realmente, porque onde Jesus está, não há morte. Onde Jesus está, há vida. Somente a vida prevalece, porque Ele é a vida. Então a morte não teria se aproximado dali. Mas o Senhor Jesus disse para Marta, aliás, Marta disse para o Senhor Jesus: agora eu bem sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te irá conceder. E aí o Senhor Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, nós precisamos crer que o Deus que nós servimos tem poder para ressuscitar. Ressuscitar o quê? Um morto? Não. Ele tem poder para ressuscitar qualquer coisa que esteja morto nas nossas vidas. Ele tem poder para ressuscitar um relacionamento. Ele tem poder para ressuscitar um sonho que está esquecido, um sonho que você não está conseguindo realizar. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para tocar em você agora, neste momento, e mudar esse quadro. E mudar essa situação. Mudar a tua história. Porque Ele continua, irmãos, sendo o mesmo Deus de antes. E Marta, sem muito entender do que Jesus estava falando, ela queria que Jesus estava falando para o futuro, mas Jesus estava falando para o momento. Jesus, Ele fala para nós no agora, no hoje, neste momento. E se Ele quiser agora, neste momento, Ele te liberta dessa enfermidade. Ele tira esta dor que você está sentindo agora. Porque Ele tem esse poder. E o Senhor Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias. Ela cria que só lá no futuro, só lá na frente, só quando ele voltasse para buscar o seu povo, os seus escolhidos, os seus filhos, é que haveria essa ressurreição. Mas nós temos visto muitos casos de pessoas que ressuscitaram. Nós temos testemunhos de pessoas que foram ao céu. Pessoas que foram visitadas pelo Senhor ali, dentro do caixão. Pessoas que estavam partindo e eles viram aquela nuvem que chegou ali. E eles foram novamente fortalecidos. Jesus disse: Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou, ele diz, eu sou. E todo aquele que vive, e todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Marta, ela ficou sem entender o que Jesus estava falando. Mas Jesus estava dizendo: o teu irmão vai ressuscitar, é agora. É agora que eu vou levantar ele desse sepulcro. Para Deus, irmãos, não importa se está decomposto, se está se decompondo, se está ressequido como no vale dos ossos secos. Ele tem poder para colocar carnes, para colocar nervos, para colocar pele. Ele tem poder para levantar aquele amontoado de osso ali, porque o poder dele é muito forte. Basta tão somente você crer. E o Senhor diz, irmãos, para nós, que aquele que crê nele nunca morrerá.
Mas se você crê nisso, ainda que você esteja morto, você viverá. E este morto, irmãos, não é um morto fisicamente só, não. É um morto espiritualmente. Eu falo porque eu sei o que é ser um morto espiritualmente. Eu vivi muitos anos com uma saúde perfeita, mas espiritualmente eu era morto, porque eu não conhecia esse Jesus que hoje eu falo sobre ele. Então, irmãos, quando nós estamos vivendo essa vida, nós estamos mortos espiritualmente. Mas quando nós entendemos, quando nós temos o conhecimento, quando nós ouvimos a falar de Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos crédito para o que está sendo pregado, o Senhor habita em nós e nós passamos a ter vida. Nós passamos a ter uma nova vida. Nós somos ressuscitados. Nós somos tirados daquele lamaçal de pecados. As nossas vidas, elas são transformadas. Marta disse-lhe: Senhor, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E ela saiu dali e foi chamar sua irmã Maria. É impressionante como Jesus ele consegue tocar naqueles que o conhecem, naqueles que já tiveram o privilégio de sentir a presença dele junto do seu lar, dentro do seu lar, junto de você. Porque Maria chegou depois de Marta e ela disse as mesmas palavras que Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus, quando ele viu Maria chorando, ele se comoveu, seu espírito se perturbou, e ele perguntou: aonde puseram ele? Onde puseram o corpo dele? E ela disse: Senhor, vem e vê. E a Bíblia nos diz neste momento, e é o único lugar que nós vamos encontrar, a Bíblia nos diz que Jesus chorou. Jesus chora, irmãos, por um amigo. Jesus, ele nos ama com um amor tão grande que ele se entregou por amor a nós. Ele deu a sua vida pela nossa vida. E Jesus ali, ele chorou. E quando Jesus chegou aonde estava sepultado Lázaro, Jesus viu que ali tinha uma imensa pedra. E é interessante, irmãos, que Jesus, sendo Deus, sendo Ele o Todo-Poderoso, Ele não tirou a pedra. Ele poderia, com uma palavra, remover aquela pedra, mas Ele não fez. Ele pediu para que aquelas pessoas que estavam ali fizessem esse trabalho. Ele disse: tirai a pedra. E a Marta, mais uma vez, ela disse para o Senhor: Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Senhor, Marta, eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Muitas vezes Deus está falando conosco, Ele está nos mostrando, mas parece que nós temos uma certa dificuldade para entender que para Deus não existem impossíveis, que para Deus não existem limites, que não há nada que Ele não possa responder.
que não há nada que Ele não possa fazer. Aleluias. Eles foram então, irmãos, e tiraram aquela pedra. Aí sim, eu quero acreditar que as pessoas que estavam ali em volta puderam sentir aquele odor de carne podre. Eu quero acreditar que aquelas pessoas puderam inalar aquele mau cheiro que saiu a hora que abriu aquela gruta. Mas Jesus, naquele momento, Ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele queria que todos ali soubessem que realmente o Pai havia enviado ele para aquele momento, para que pudesse cair por terra aquela incredulidade, para que eles pudessem ver o tamanho do milagre que estava sendo realizado na vida daquela família. E é isso que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. É esse o tipo de milagre que Deus quer operar na tua família. É esse o tipo de milagre que Deus quer operar na sua vida. Ele quer fazer algo que venha impactar a sua vida, que venha impactar a sua família, para que vocês venham e vejam que vocês não estão servindo um Deus de bronze, um Deus de barro, um Deus de madeira, não. Que nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus que anda, um Deus que fala, um Deus que pode, um Deus que promete e cumpre, um Deus que não te desampara. Nos momentos de dificuldade, Ele está do teu lado. Ele está te socorrendo, Ele está te guardando. E esse Deus, irmãos, Ele tem muito mais para nos entregar. Mas Ele quer que você creia que realmente Ele é o único que pode operar na tua vida. Que você não fique esperando a ajuda do homem. Que você não vá buscar no homem o socorro. Mas que você se curve diante dele, que você busque somente nele, porque é nele que está a solução. É nele que está a resposta que você precisa. É Ele quem vai fazer aquilo que eu não posso fazer por você. Porque, irmãos, nós somos propensos a nos socorrer no homem. A primeira atitude, o primeiro passo, eu vou no meu irmão, eu vou no meu vizinho, eu vou no meu patrão. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. E Ele diz para você que você não precisa se humilhar diante do homem. Se você tiver que se humilhar, se humilhe diante da presença dEle. Aquela pedra foi retirada, então você precisa fazer isto, tirar esta pedra da sua frente. Que pedra, irmãos? Eu não sei qual é o problema que está te impedindo de ser alcançado pelo poder de Deus, de ser alcançado e receber a tua bênção, de receber a libertação, de receber a paz que você tanto sonha, aquela alegria que você já não sente mais. Você precisa tirar esta pedra, porque Jesus, Ele não vai fazer isto. Ele diz que existem coisas que nós temos que fazer.
E tudo aquilo que nós temos que fazer, Ele não vai fazer. Ele não vai. Você precisa tomar uma posição nesta noite. Você precisa refletir no que é que está te impedindo de ser alcançado pelo poder desse Deus que nós estamos falando. Irmãos, Deus, Ele quer nos entregar aquilo que nós precisamos. E eu digo para você que tudo aquilo que você precisa, Ele já formou. Ele tem no estoque celestial tudo aquilo que você precisa. E o anjo está só esperando você abrir a tua boca e pedir para o Senhor, para que Ele mande o anjo vir entregar para você a tua bênção. O Senhor Jesus, assim que tiraram aquela pedra, Ele olhou para aquele sepulcro aberto e Ele disse: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele não disse qualquer coisa para quem estivesse ali ouvindo, mas Ele usou o nome daquele a quem Ele estava levantando. E o Senhor hoje, Ele está falando o teu nome. Ele está falando para você: pega a tua bênção agora. Mas Ele está falando o teu nome, Ele não está falando o nome de outro não, porque a bênção que você pediu, essa é sua, não é para o outro. Ele não vai entregar para o teu irmão aquilo que você pediu. Então Ele está dizendo para você: toma posse, meu filho, que essa bênção é tua. Assim como Ele disse aqui: Lázaro, vem para fora. E somente Lázaro saiu do sepulcro. Porque se Ele tivesse dito: venha para fora, todos os demais teriam se levantado e teriam também vindo para fora. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece na individualidade. Esteja você onde você estiver, não importa o meio da multidão que você estiver, Ele te encontra ali. Ele te acha ali, Ele sabe que você está ali, e Ele te chama pelo teu nome e Ele diz: vem. Ele vem. Então hoje Ele está dizendo para você: você veio porque eu te trouxe, você veio porque eu te chamei, você veio porque hoje eu quero entregar a tua bênção, hoje eu quero entregar a tua vitória. Então recebe, não seja tímido, meu irmão. Diz: eu tomo posse, eu recebo, porque eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele está presente neste lugar. E Ele veio pessoalmente para me entregar aquilo que eu tenho pedido. A palavra diz que depois de que Ele disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro se levantou e Lázaro saiu para fora. Só que Lázaro saiu com as mãos e com os pés enfaixados, com o rosto coberto com uma bandagem. E Ele disse para os presentes: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, é muito forte. É muito forte. Você sozinho, você não pode nada. Mas você precisa de que tenha pessoas do teu lado que possam estender as mãos para você. E é o que o Senhor disse aqui: vão lá, tire essa bandagem do rosto dele, solta essas faixas para que ele seja livre para ir e vir. E o Senhor diz para nós nesta noite que Ele enviou o seu Filho para nos libertar. E nós fomos libertos de toda a amarra do inimigo. E por isso nós podemos andar em segurança. Nós podemos andar
confiantes de que nós temos um Deus que nos cuida, que nos guarda. E nesta noite, o Senhor está ressuscitando algo na tua vida. Jesus, nesta noite, se você crer, Ele vai estar entrando neste momento no teu lar. E Ele vai estar fazendo aquilo que você precisa. Mas você precisa crer, meu irmão. Você precisa tomar posse. Não importa há quanto tempo que você está esperando. Eu dou sempre o meu testemunho. E eu não me canso de falar disso. Abraão esperou 20 anos pelo nascimento de Isaque, o filho da promessa. Eu falo que para nós o nosso tempo é menor. Deus, Ele age com maior rapidez nas nossas vidas, porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe que se Ele prolongar muito, nós não temos estrutura para esperar. Abraão teve. Davi teve. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só, no momento de dificuldade, no momento em que Davi estava vivendo ali um tempo ruim, mas ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de esperar em Deus. Então não importa há quanto tempo você está esperando, creia que Deus, Ele vai mudar também a tua história. Meu irmão, minha irmã, não tenha esta preocupação com o tempo. Como eu preguei nesta semana, Deus, Ele cuida de nós, mas Ele nos prova também. Ele quer ver a nossa fidelidade. Ele quer ver se nós temos aquilo que chama fé. Porque nós podemos perder tudo, como Jó perdeu. Filhos, herança, saúde, mas ele permaneceu firme. A sua fé ele não perdeu. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos baixar a guarda. Quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, preste atenção, meu irmão. Quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, assim como Daniel fez, ele orou ao Senhor e o Senhor imediatamente ele ouviu a oração de Daniel. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar até ele, porque no mundo espiritual houve uma grande luta, uma grande guerra, para que ele pudesse ser alcançado. Então nós sabemos que quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, Deus acolhe a nossa oração, e Ele ordena ao anjo para que vá te trazer a resposta. Mas existem muitas lutas, existem muitas barreiras. E quando você pensa que está encaminhando para que você possa tomar posse da tua vitória, você vê que a coisa muda de repente. Você vê que há um levante do inimigo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua vida. Você vê que as coisas mudam. Você vê que você fica nervoso, você fica impaciente e você já não quer mais saber de esperar. E você tem naquele momento a vontade de jogar a toalha e dizer: eu não quero mais, eu não vou esperar mais, está difícil.
Está difícil essa situação. Mas nós sabemos que quando o inimigo se levanta, é porque realmente, irmãos, a nossa vitória está perto. Ele sabe que você vai receber a tua bênção. Ele sabe que você vai receber a tua vitória. Então o que ele faz esse levante para te desanimar, para que você perca a sua fé, para que você esmoreça. Mas eu te digo, não, meu irmão, minha irmã, se levante. Quando você perceber que o inimigo se levantou, se levante mais forte. E diz aqui, não, pode bater em retirada. A minha vitória é chegada. A minha vitória o Senhor está entregando nas minhas mãos e você não vai impedir que eu tome posse delas. Não desanima. É difícil. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinha nesta luta. A igreja ora por você. Os irmãos oram por você. Nós, pastores, oramos por cada um dos membros da nossa igreja. Nós colocamos cada uma das famílias da nossa igreja todos os dias na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Não fique triste, porque é isto que o inimigo quer. Porque essa é a missão dele: roubar, matar e destruir. Vem roubar a tua alegria, vem roubar a tua esperança, vem para matar a tua fé em Deus. Não perca a tua fé, meu irmão, minha irmã. Jesus disse para Lázaro: Lázaro, pode vir para fora. Ele veio, ele obedeceu. E o Senhor está dizendo para você: filho meu, filha minha, por que estás abatido, estás abatida? Confia, eu sou o teu Deus. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu jamais irei te desamparar. Quando você pensar que você está fraco, aí é que você está forte. Porque é nesse momento que você se dobra na minha presença. É nesse momento que você curva para buscar a presença de Deus. Chora. Chora na presença do Pai. Ele vai recolher todas as suas lágrimas. E você vai, meu irmão, minha irmã, também ter o prazer de gargalhar na cara do diabo. Você vai dizer: você é vencido, Satanás. Você é derrotado, Satanás. Não adianta você querer se levantar, porque o meu Deus já providenciou a minha vitória. Amém, irmãos? Então tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra que está te impedindo de que o Senhor te alcance. Porque Ele vai dizer para você, assim como Ele disse para Marta, para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, vamos crer que o nosso Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E que com Cristo, irmãos, nós vamos passar como um rolo compressor por cima de toda a obra do mal. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Aplaudam ao Senhor.